Olá, alunos da Escola Samatec, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Mecânico 1. Essa videoaula vamos tratar do assunto tolerância dimensional. Então a gente vai ver, né, nessa videoaula, vamos entender o que são os afastamentos, o que são ajustes e os tipos de ajustes, e o sistema de ajuste da ABNT e ISO, tá? Com as normas ISO aí. Bom, então, para a gente entender, né, o que são os afastamentos e entender o que é o sistema de tolerância dimensional, vamos só visualizar o seguinte. Um desenho, quando a gente pega o desenho de uma peça, por exemplo, lá no desenho vai estar a medida perfeita daquela peça. Aí nesse desenho aí, ó, é um eixo com diâmetro de 20 milímetros, certo? Então, esse diâmetro 20 milímetros é a medida perfeita. Mas nem sempre, na prática, a gente consegue fazer uma peça com essa medida perfeita. E principalmente se a gente for fazer mais de uma peça dessa mesma aí, uma ou outra peça vai ter a medida um pouco menor. Por quê? Porque eu tenho folgas nas máquinas, eu tenho desgaste nas ferramentas de corte que são utilizadas para fabricar essas peças. Essas máquinas são operadas, né, se for uma máquina, um torno mecânico, por exemplo, ela é operada por um torneiro, por um operador. Esse operador, uma hora ele opera, né, usando as mãos, então uma hora ele pode executar com uma medida, tá? Na outra peça ele pode, por exemplo, fazer com um pouquinho mais, fazer a medida um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então tudo isso influencia na medida final da peça. Isso faz a gente ter uma variação na medida final dessas peças, tá? Mas então a gente tem que garantir que essa variação não atrapalhe, né, o projeto dessas peças. Por exemplo, aí surge então a ideia de intercambiabilidade. Como assim intercambiabilidade? Esse eixo aí, ó, todas as peças, né, elas não trabalham sozinhas nas máquinas, né? Elas trabalham sempre em conjunto, né? Uma peça encaixada em outra, não é isso? Então esse eixo aí, por exemplo, ele pode trabalhar encaixado, por exemplo, num rolamento, numa engrenagem. E aí, se eu precisar trocar esse eixo, eu vou ter que ter um outro eixo da mesma medida. Então, quando eu pego outro eixo para colocar no lugar desse primeiro, eu preciso que o outro eixo ele consiga entrar na peça e encaixar naquela peça, né, para executar a função que a gente necessita. Então isso é intercambiabilidade, eu poder pegar outra peça do mesmo modelo, e mesmo ela tendo alguma variação na medida, ela conseguir encaixar ali, ok? Então, para garantir a intercambiabilidade, a gente tem um sistema de tolerância, ou seja, tolerância é uma faixa de medida que as peças podem ter, e aí dentro daquela faixa, a medida da peça pode variar dentro daquela faixa. Se estiver variando dentro daquela faixa, ok, a peça atende ao nosso projeto. Se tiver a medida fora daquela faixa, ou menor ou maior, aí a peça saiu, não vai atender mais ao nosso projeto, tá bom? Então, essa é a medida da peça, diâmetro 20, que é chamada de dimensão nominal, tá? E aí eu tenho dois afastamentos. O que são os afastamentos? Os afastamentos são desvios dessa dimensão nominal, tá bom? Tanto para mais quanto para menos, né? São pequenos desvios e desvios aceitáveis, né? E aí ele permite que a peça no final, esses desvios, ele permite uma faixa, né, onde a medida da peça pode variar, tá bom? E sem atrapalhar a nossa intercambiabilidade, sem prejudicar o projeto e o funcionamento da peça, ok? Então nós temos aqui, ó, o afastamento, dois afastamentos. O afastamento de maior valor é o afastamento superior, então está ali mais 0,28 milímetros. E o afastamento de valor menor é o mais 0,18, é o afastamento inferior. Então eu posso ter os dois afastamentos para mais, como está aí, posso ter os dois afastamentos para menos,
e posso ter um afastamento para menos e um para mais. Tá? Aí aqui nessa peça a gente tem a dimensão nominal dela, 20 milímetros. Tá? O afastamento superior é 0,05 milímetros, né? Mais 0,05 milímetros, tá? 5 centésimos de milímetro. E o afastamento inferior é 0,03 milímetros, né? Mais 0,03 milímetros. Então, agora com esses afastamentos a gente consegue determinar qual é a medida máxima que a peça pode ter e qual é a medida mínima que a peça pode ter, que a gente chama de dimensões, né? A dimensão máxima e a dimensão mínima. Então, como que a gente determina isso? Basta a gente, como nesse caso os dois afastamentos são positivos, tem um sinal positivo, basta a gente somar. Então vai ser, a dimensão máxima é 20 milímetros, que é a dimensão nominal, mais o afastamento superior, que vai resultar em 20,05 milímetros. E a dimensão mínima é o quê? 20 milímetros, que é a dimensão nominal, mais o afastamento inferior, 0,03, vai resultar em 20,03 milímetros. Então tá aí, afastamento superior, dimensão nominal, somando a dimensão nominal com os afastamentos, a gente tem a dimensão máxima e mínima. Caso os afastamentos tivessem o sinal de menos, então a gente iria diminuir. Okay? Nota essa peça. Agora a gente vai, através dessa peça, nós vamos calcular a tolerância. Qual é a tolerância que eu tenho para essa peça aí? Eu tenho dimensão nominal de 20 milímetros e os afastamentos ali de mais 0,28 e mais 0,15. Né? A tolerância, então, é a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Então a gente tem que encontrar a dimensão máxima, está aqui, ó. Dimensão nominal mais o afastamento superior, dá 20,28. Depois a dimensão mínima, 20 mais 0,15, dá 20,15. E aí, diminuindo a dimensão máxima menos a dimensão mínima, a gente encontra aí a tolerância, que é de 0,3 milímetros. Então essa cota aí de 20 mais 0,15 mais 0,28, a tolerância é de 0,3 milímetros, ou seja, 13 centésimos de milímetro. Tá? Então, tolerância é a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. E aí, para que a gente tem isso? O sistema de tolerância, esses afastamentos. Isso aí é para garantir a intercambiabilidade, para garantir os ajustes das peças. Eu tenho 3 ajustes, eu posso ter 3 ajustes. O primeiro ajuste é um ajuste com folga, olha só. Quando a gente fala em ajuste de peças, conjunto de peças, a gente tem que ter em mente o seguinte: umas peças vão trabalhar acopladas nas outras, não é isso? Pois então, a peça que trabalha no interior da outra é chamada de eixo. E a peça que trabalha por fora, né, desse eixo é chamada de furo. Tá? Então o eixo, né, quando a gente fala que eixo, não é só uma barra redonda, pode ser uma barra quadrada, pode ser uma barra triangular. Desde que ela seja trabalhada, né, acoplada no interior de outra peça, ela vai ser chamada de eixo. E aquela peça que está por fora, que está montada por fora, é chamada de furo. Então nota aí que a medida do furo está mais alta que a medida do eixo. Né? Ou seja, o furo tem um diâmetro maior do que o diâmetro do eixo. Então o eixo, quando a gente for acoplar esse eixo nesse furo, ele vai ficar folgado. Então tem um ajuste com folga. Né? Algumas peças trabalham com essa folga. Né? O segundo ajuste que a gente tem é o ajuste com interferência. Então nota que o eixo, que é essa peça mais à direita, a medida dele está maior do que a medida do furo, que está representado mais à esquerda. Né? Então, ou seja, a gente consegue montar, só que uma peça vai entrar na outra de maneira apertada, né? Porque a medida do eixo é maior. Então a gente diz que é interferência, né? Ela vai estar montada com interferência. Vocês já devem ter reparado que algumas engrenagens são montadas nos eixos e a engrenagem está fixa no eixo, não pode girar. Então ali eu tenho uma interferência, tá bom? Então para isso que serve o ajuste com interferência. Né? E o terceiro ajuste é o ajuste incerto.
bom? Olha lá, a medida dos dois, no esquema que a gente mostra, está a mesma medida, mas qual que é a ideia do ajuste incerto? Olhando para o ajuste, para os afastamentos das cotas, eu não consigo determinar se essa peça vai ficar com folga ou com interferência. Eu só consigo determinar isso quando a peça estiver pronta. Então você pega o projeto, faz a peça, aí dependendo da medida que a peça ficar, aí a gente vai ter ou folga ou interferência. Então, um ajuste incerto não me atrapalha. Se eu tiver folga ou se eu tiver interferência, não atrapalha em nada o nosso projeto, tá bom? Então, pode ser um ajuste incerto, não pode ter interferência, pode ter folga, isso não vai ter problema, tá bom? Vocês vão entender isso melhor agora que a gente vai começar a analisar as medidas, tá? Dos ajustes. Então, olha só. Quando é que eu tenho um ajuste com folga? Toda vez que o afastamento superior do eixo for menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Então, a gente vai ter um ajuste com folga. Observa aí, ó. O eixo, os dois têm dimensão nominal de 25 milímetros, né? Então, o eixo, o afastamento superior do eixo, ó, o que dá a dimensão máxima, que é o menos 0,20, ele é menor ou igual ao afastamento inferior do furo, que o afastamento inferior do furo é o zero, olha lá. Diâmetro 25, de mais 21 até zero, né? Então, o afastamento superior do eixo é menos 20, menor do que zero, não é isso? Então, nesse caso aí, quando você fabricar a peça, qualquer medida que ela tiver dentro dessa faixa, o eixo vai estar sempre menor do que o furo, e aí a gente tem um ajuste com folga. Então, vamos calculando aí, ó. No eixo, a dimensão máxima vai ser dimensão nominal 25, menos o afastamento superior, 0,20 vai dar 24,80. A dimensão mínima vai dar 24,59, né? Diminuindo ali a dimensão nominal do afastamento inferior. A dimensão máxima do furo é a dimensão nominal de 25, mais o afastamento superior, vai dar 25,21. E a dimensão mínima do furo, 25 mais 0, vai ser 25 mesmo, né? Então, nota aí, ó, qualquer medida do eixo, qualquer medida do furo, o eixo sempre vai estar menor do que o furo, ó, observa bem. Isso vai nos dar um ajuste com folga, né? O eixo sempre, qualquer medida que ele assumir, lembra que eu falei que dependendo da folga que eu tenho na máquina lá, ou do torneiro fabricando a peça, ela pode ter essa faixa de medidas. O eixo, ó, ele pode ter de 24,59 até 24,80. Então ele pode ter 24,6, 24,60, né? 24,7 de medida. Então qualquer medida dentro desse intervalo. E aí ele sempre vai ser mais fino do que o furo, e aí a gente tem um ajuste com folga. O ajuste com interferência. Nós temos ajuste com interferência toda vez que o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo. Quer dizer, a máxima medida que o furo pode ficar é menor do que a mínima medida que o eixo pode ficar. Então a gente vai ter um ajuste com interferência. Calculando aí, para essas duas peças, no eixo a dimensão máxima é dimensão nominal mais afastamento superior, 25,41. E a dimensão mínima, dimensão nominal mais afastamento inferior, 25,28. Lá no furo, dimensão nominal mais afastamento superior dá 25,21. E dimensão nominal mais afastamento inferior dá 25 redondo, né? Então note que qualquer medida do eixo, depois que o eixo está pronto, depois que as duas peças estiverem prontas, elas, dentro dessas duas faixas aí, qualquer medida do eixo ela vai ser sempre maior do que as medidas do furo. Então o eixo vai ser sempre maior do que o furo. Então aí eu tenho um ajuste com interferência. Quando a gente montar uma peça na outra, elas vão estar presas uma na outra, vai estar fixa uma na outra. Isso é a interferência, ok? E aí na mecânica a gente pode ter a interferência de três maneiras: interferência leve, interferência média e interferência pesada. A interferência leve é aquela que a gente consegue montar aí, até com a mão, né, com um certo esforço, ou às vezes com um martelo, né, martelando para encaixar. A interferência média
é aquela que a gente já tem que usar assim, uma marreta para encaixar, tá? Uma prensa hidráulica, né? Para você conseguir montar uma peça na outra. E a interferência pesada é aquela que você só consegue montar com prensas e às vezes você ainda tem que aquecer a peça que tem um furo para ela dilatar, para ela aumentar ali e a gente conseguir fazer a montagem, né? Porque é muita interferência. Então a gente tem que aumentar o diâmetro do furo para conseguir fazer a montagem ali, tá? Então continuando. E o ajuste incerto? Quando que a gente tem um ajuste incerto? Quando o afastamento superior do eixo, o afastamento maior do eixo, é maior que o afastamento inferior do furo. Então tá aí, o superior do eixo mais 18 e o inferior do furo é 0. Então tem a condição. E ao mesmo tempo, o afastamento superior do furo é maior que o afastamento inferior do eixo. Então tá lá, o afastamento superior do furo mais 25 e o menor do eixo 0,02. Então, ou seja, quando o superior de um é maior que o inferior do outro, e ao mesmo tempo o inferior do outro é maior do que o superior do outro, maior que o inferior do um. Então, né, do eixo do furo aí nós temos o ajuste incerto. Então, calculando aí, ó, a dimensão máxima e a dimensão mínima do eixo, dimensão nominal mais afastamento superior, vai nos dar 30,18 mm. E a dimensão mínima vai dar 30,02 mm. Para o furo, dimensão máxima 30,25 e a dimensão mínima 30 mm. Então nota que, depois de pronto, vamos supor que o eixo ficou com aquela medida ali de dimensão máxima dele, 30,18. E o furo ficou com a dimensão máxima também, 30,25. Neste caso, ó, o eixo é mais fino que o furo, eu tenho um ajuste com folga. Mas e se o furo tivesse ficado com a dimensão mínima dele, 30 mm? Está na faixa? Tá. Pode ser essa medida? Pode. Então o eixo ficou com 30,18 e o furo ficou com 30. Quando a gente vai montar, o eixo está maior que o furo. Então eu tenho uma interferência. Então tá vendo? Dependendo da medida que a peça ficar depois de pronta, eu posso ter uma folga ou posso ter uma interferência. E por isso que é um ajuste incerto. A gente não consegue determinar só quando a peça ficar pronta. E aí, essa dimensão de diâmetro 30 a gente chama de dimensão nominal, que é a dimensão que está no projeto. Tá? A medida da peça pronta a gente chama de dimensão real ou dimensão efetiva, que a gente só consegue depois que a peça está pronta. Aí você vai lá, mede e vê a medida que ficou, aquela é a medida real ou medida efetiva da peça. Ok? Aí a gente tem o sistema de tolerância e ajuste da BNT, né, da ISO. Né? Como assim o sistema? Para não ficar escrevendo essas medidas toda hora, mais zero tanto, menos zero alguma coisa, a gente usa um conjunto de letras e números, tá? Um código de letras e números. Então tá ali, ó. Nota essas duas peças, ó. O diâmetro aí 28, H7 no furo, Hzinho 7 no furo, no eixo, e diâmetro 28, Hzão 7, H maiúsculo 7 para o furo, né? Equivalem a esses afastamentos ali de eixo, ó, de menos 0,21 até a 0, né? E de mais 0,21 a 0 no furo aí, tá? Então, como é que funciona esse código? Esse código, aquele número 7, é a qualidade do trabalho. Está nessa tabelinha aí da BNT, da ISO aí. Os sistemas aí de normas técnicas criou esses códigos aí para facilitar a representação, né? Facilitar a linguagem, padronizar a linguagem para todo mundo. Então, a gente tem, né, na mecânica aí, 18 qualidades de trabalho, tá? Então tá aí, ó, de IT01, né, IT0, IT1 até IT16, tá? Se vocês contarem, vão ter 18. A mecânica extra precisa, que são instrumentos de medição de precisão, tá? Peças de precisão, é uma mecânica extra precisa, calibradores de medida, né? A qualidade de trabalho dela vai ali, de IT01 até IT3. A mecânica grosseira são peças que não têm muita precisão, ela está lá no final da tabela, são as qualidades de trabalho com números maiores lá, de T12 até IT16. Tá? E a mecânica do dia a dia, que a gente usa, um eixo, né, engrenagens em geral que a gente fabrica no
dia a dia, é chamada mecânica corrente. Que a gente tem uma certa precisão, mas ela não é tão grande, tá? mas existe aquela precisão. Então a gente chama de mecânica corrente essa parte do meio da tabela. Né? IT porque se I vem de ISO e esse T vem de tolerância. Então o sistema de tolerância da ISO. Tá? E aí, os números menores, eu tenho um valor de tolerância maior. Né? Os números maiores têm valores de tolerância menores, né? Que é a mecânica grosseira. Né? E aquela letra lá, o H que estava lá. Então, o H, nós temos 28 letras, tá? Para representar lá. O H é uma delas, tá? Mas a gente pode usar 28 dessas letras aí. Toda vez que a letra minúscula, ela representa a medida do eixo. E o furo é representado através de letra maiúscula. Tá? Então lá estava Hzinho 7 para o furo e Hzão 7 para o eixo. Né? Então, vamos avançando. Ó, aqui eu tenho um ajuste. Um eixo está montado dentro de outra peça, dentro do furo. A dimensão nominal dos dois é diâmetro 25. Então está ali, diâmetro 25. E os afastamentos, né, o sistema de tolerância está marcado ali. Ó, Hzão 8 e Gzinho 7. Significa que a dimensão nominal é a mesma para as duas, porque elas vão trabalhar junto. Então teria a mesma medida. Né? Só que a tolerância do furo é o Hzão 8. E a tolerância do eixo é o Gzinho 7, que é a letra minúscula. Né? Letra maiúscula, furo. Letra minúscula, eixo. Mas aí a gente olha essas letras e como que a gente sabe os afastamentos lá, mais tanto, menos tanto. A gente tem que consultar uma tabela. E aí como é que a gente consulta essa tabela? Para consultar a tabela nós temos dois sistemas. O sistema furo base e o sistema eixo base. Então a gente entende o que é esse sistema, depois a gente visualiza a tabela. O sistema furo base é o seguinte. Imagina uma máquina que ela tem 3 furos, um de um lado, outro do outro e um na frente. Nesses 3 furos, a gente vai montar, em cada um deles, vamos montar um eixo. Tá? Uma máquina tem 3 furos, onde a gente vai montar um eixo. No furo de um lado, eu tenho que ter um ajuste com folga. No furo do outro lado, eu teria que ter um ajuste com interferência. No furo da frente, eu posso ter um ajuste incerto. Os 3 furos têm o mesmo diâmetro, né, e aí a mesma dimensão nominal. Então os eixos que a gente vai montar também vai ter a dimensão nominal. Só que aonde eu vou ter folga, eu tenho afastamentos, né, com certa dimensão. Aonde eu tenho interferência, eu tenho que ter outro tipo de outros afastamentos para me dar um ajuste com interferência. E onde eu tenho um ajuste incerto, eu vou ter outros afastamentos, vai resultar um ajuste incerto. Se o sistema for furo base, significa que os furos vão ter as mesmas medidas e os mesmos afastamentos. Então só quem vai mudar para me dar ajuste com folga ou interferência é os eixos. Então nota aí que todas as representações de furo aí estão com a mesma medida, que é o diâmetro 28, Hzão 7. Então tá ali, 3 furos desenhados aí na figura com diâmetro 28, Hzão 7. Só quem está mudando são os eixos. 28 Fzinho 7, 28 Kzinho 6 e 28 Pzinho 6. Né? Então esse é um sistema furo base. A medida do furo é padronizada e só quem muda é o eixo. Ou eu poderia ter o sistema eixo base, que é o contrário. Os eixos têm a mesma medida, né, padronizada, fixa, e os furos é que vão variar as medidas. Então tá ali, eixos, todos aí diâmetro 28 Hzinho 7. Todos os 3 eixos. E os 3 furos têm medida diferente, 28 Fzão 7, 28 Kzão 7 e 28 Pzão 7. Né? Esse é o sistema eixo base. Tá? Na prática, né, o sistema preferido é o sistema furo base. Por quê? Você faz o furo, tá? Com a medida padrão lá, e aí é mais fácil você usinar com variação de medida um eixo, né? Num torno é muito mais fácil do que você controlar a medida de um furo ali com uma broca, por exemplo. Então, na prática, o sistema furo base seria melhor, tá bom? Mas existe o sistema eixo base também, né? Para algumas situações ele atende melhor.
Então, a gente definiu se o sistema é furo base ou eixo base. Para a gente definir, tem que aparecer o H. Se for o Hzinho minúsculo, o sistema é eixo base. Se for o Hzão maiúsculo, o sistema é furo base. Então, voltando aqui, ó, nota que o furo está com H, tá vendo? Hzão 7, tá? Então, se aparecer o H, é o sistema base lá. Se for para o eixo, eixo base. Se for para o furo, furo base. Então, tá aqui, ó. Então, aí, um eixo furo. Tá? Peça dimensão nominal 40. O eixo, o furo, é Hzão 7. O eixo é Gzinho 6. Então, esse sistema é eixo base ou furo base? Furo base porque no furo que eu tenho um H, né? Então, o sistema furo base. Aí eu vou usar a tabela do sistema furo base para eu determinar os afastamentos, certo? Eu tenho que olhar nas linhas, olha as duas primeiras colunas aí que são a dimensão nominal desse ajuste, né? Os números que a gente tem nas tabelas, ele tem que estar acima de um valor até tal valor, certo? Então, nossa dimensão nominal é 40. Então, a gente vai olhando na tabela até chegar lá, ó. Acima de 30 até 40. Então, o nosso sistema está nessa linha aqui, beleza? Só que qual linha? De cima ou de baixo? De 30 até 40 ou de 40 até 50? A de 30 até 40, quer dizer, eu vou ter a medida acima de 30 até a medida de 40. Então, 40 está dentro desse intervalo. Na linha de baixo, eu tenho acima de 40 até 50. Então, quer dizer, acima de 40, o 40 não vai entrar. Então, eu vou usar essa linha de cima, tá? Coincidentemente, para as duas, aí, os afastamentos que eu tenho nas outras colunas, ele atende essas duas linhas aí, de 30 até 40 e de 40 até 50. Mas tem que ficar esperto com isso, que dependendo das medidas, ele pode mudar e não atender, ok? Então, o nosso furo é Hzão 7, aí tá, os afastamentos estão aí. Lembrando que essa tabela, olha lá em cima, ó, tolerância em milésimos de milímetro. Então, o furo H7, o afastamento superior dele é o quê? Mais 0,025, ou seja, 25 micrômetros de milímetro, né? 25 milésimos de milímetro. E o afastamento inferior é 0. Né? Para o eixo, olha lá, eu vou olhar lá na coluna do G6. Então tá lá, o afastamento superior é o menos 9 micrômetros de milímetros, né? Ou micrômetros, ou 9 milésimos de milímetro. E o afastamento inferior é 25 micrômetros, ou 25 milésimos de milímetro para menos. Né? Então é assim que a gente identifica aí os afastamentos no sistema furo base. No sistema eixo base, semelhante. Nota aí essa peça, ó. É o Hzinho 6, então é um sistema eixo. A gente identifica a tabela da mesma forma, é uma outra tabela, tabela do sistema eixo base. Nossas medidas está aqui, ó, 70, né? Tá, acima de 65 até 80, então é a linha de baixo aqui, acima de 65 até 80. O nosso furo está na coluna J7. Então o afastamento superior do furo é mais 18 e o afastamento inferior menos 12 micrômetros, né, ou 12 milésimos de milímetro. O nosso eixo está ali na coluna Hzinho 6. Então está lá, 0. O afastamento superior é 0 e o afastamento inferior é menos 19 micrômetros, ou menos 19 milésimos de milímetro. Pessoal, então, assim a gente finaliza, né, a videoaula aí de tolerância dimensional, tá bom? Lembro a vocês, né, olhem esse assunto na apostila, está lá mais detalhado. Qualquer dúvida, me perguntem lá no ambiente virtual. Um abraço e até a próxima videoaula.